Contar sozinho, a Bruna Frender acompanhou toda essa situação hoje de manhã também. Mas o que eu tenho para te dizer é o seguinte: está preso o homem que é suspeito de matar a sogra. Seria vingança. É o Samuel de Souza. O Samuel é o suspeito. 43 anos. Vem comigo para você entender direitinho essa história. É o seguinte: o Samuel namorava a Edna, tá? Que é filha da Dona Maria de Jesus, que é a vítima dessa história, 68 anos. Há mais ou menos 10 dias, o Samuel se mudou para a casa da namorada. A sogra não vivia na casa da Edna, a filha dela. Ela estava apenas visitando a filha e a neta. Só que tem um detalhe: as discussões entre o Samuel e a Edna eram constantes, frequentes. Um dia, o Samuel, aliás, no dia até que teria acontecido o crime, o Samuel chegou em casa bêbado. A Edna não gostou, resolveu discutir e tal, discutiram, né? Enfim, resolveu mandá-lo embora de vez. Ela já tinha tentado fazer isso outras vezes, ele não tinha saído. A Edna não aguentava mais as discussões, né? A mãe também não gostava, já também não suportava mais as discussões dele com a filha. Mas o Samuel disse que não tinha para onde ir e continuou morando lá. Depois da briga, aparentemente tudo tinha ficado bem. Só que à noite, a Dona Maria pegou no sono no sofá da casa. E é aí que o Samuel teria atacado a sogra com uma faca. Logo depois ele fugiu. Não demorou muito, foi no dia 9 de julho, hoje nós estamos no dia 20. 11 dias depois ele foi localizado e preso, Bruna. Isso, Jasson. Foi localizado pela polícia em Paranaguá, no bairro Dom Pedro II. Foi preso, né? Tentou ali dar outro nome, não convenceu a polícia, que descobriu a real identidade dele, percebeu o mandado de prisão e já colocou, então, o Samuel em cana. Agora, a gente preparou uma reportagem relembrando todo esse caso. Afinal de contas, o Balanço Geral ficou de forma exclusiva em cima dessa investigação junto com a Polícia Civil, né? E a gente vai trazer agora todos os detalhes na reportagem. Samuel da Silva Souza, de 43 anos, foi preso ontem em Paranaguá, no litoral do estado. A prisão foi feita pela patrulha costeira da Polícia Militar na Avenida Bento Rocha, no bairro Dom Pedro II. Só para a gente relembrar o caso, o crime aconteceu nesse mês, no dia 9 de julho. O Samuel estava praticamente morando aqui na casa da namorada, da Edna. E naquela noite ele chegou aqui embriagado, só estava a filha da Edna em casa. Quando a Edna chega, houve uma discussão entre os dois. E ela determinou que o Samuel fosse embora. E ele alegou: não tem para onde ir, então fica aí, vai dormir, disse a Edna ao Samuel. Acontece que naquela noite, a vítima, a Dona Maria, estava visitando a casa aqui da família. Dona Maria, sogra do Samuel. E o que acontece então? Depois que todo mundo vai dormir, a Edna acorda pela madrugada para tomar água. Quando ela olha para o sofá, onde a mãe dela estava dormindo, percebe sangue. A mãe dela estava com a coberta em cima da cabeça e percebe que ela estava ensanguentada, que o celular da vítima também sumiu, além de uma bicicleta aqui da família. O crime aconteceu na casa onde a família morava, no bairro Tarumã, em Curitiba. Maria de Jesus Souza, de 68 anos, foi morta com uma facada nas costas, enquanto dormia. A nossa equipe foi, então, à Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa e descobriu que o caso foi atendido pela equipe da delegacia, mas depois foi então transferido para a Delegacia da Mulher, porque se tratava de um feminicídio. A delegada Vanessa Alice, então, conseguiu pedir a prisão de Samuel. E desde então ele era considerado foragido. Mas agora há essa novidade: ele foi preso em Paranaguá. Várias pessoas prestaram depoimento para que a gente chegasse à conclusão da autoria do crime e também do paradeiro dele. Nós já vimos a informação de que ele estaria em Paranaguá, em função de que o pai dele reside lá e ele tem uma filha, um filho lá também.
Então, nós tínhamos essa informação. De acordo com o boletim de ocorrência, a patrulha costeira fazia rondas pela Avenida Bento Rocha, em Paranaguá, quando um dos policiais reconheceu Samuel. Na hora da abordagem, Samuel deu outro nome para a polícia. Mas depois de várias perguntas, chegaram à verdadeira identidade do suspeito e viram o mandado de prisão aberto. A informação que a gente tinha então era de que o Samuel usava a tornozeleira eletrônica, ele deu um jeito de se livrar. Sim, na madrugada do dia 11 para o dia 12, ele acabou rompendo o sinal da tornozeleira. Ele respondia por um crime de roubo e também de tráfico. A delegada agora precisa ouvir o Samuel para entender a motivação do crime. Isso ainda precisa ser esclarecido por parte do Samuel, né? Se a intenção do crime foi matar a sogra ou se foi realmente roubar esses pertences. Por enquanto, ele está no feminicídio, né? Nós, dependendo das razões desse crime, poderá ser por um feminicídio mais furto ou um roubo. Muito bem, então temos aí, as palavras da delegada Vanessa Alice, que ainda precisa continuar essa investigação. Agora, nos próximos dias, ela deve ouvir o Samuel para entender melhor o que passou na cabeça desse homem, né, Jasso? Você percebeu ali que ele rompe a tornozeleira eletrônica e aí tem um fato curioso, Jasso. Tem um fato curioso, em conversa com a delegada Vanessa Alice, até ela ouviu uma pastora. Ela chamou a pastora na delegacia, como testemunha lá do caso, e para entender melhor o contexto, porque a informação é de que o Samuel, depois do crime, se escondeu na casa dessa pastora. Olha só que bizarro, a situação. E daí, claro, a pastora foi chamada para explicar para a polícia. Como assim você deu suporte ali? Só que a pastora negou, disse que não ajudou o Samuel e que desconhecia o crime, Situação um pouco complicada. Mas a gente precisa lembrar aqui também no balanço geral que a vizinhança, ali o entorno dessa casa onde o Samuel estava, na casa da Edna, da casa da namorada, que ele resolveu se instalar ali porque não tinha para onde ir, a vizinhança já tinha problemas com o Samuel. A gente vai até relembrar agora uma entrevista com uma dessas vizinhas, olha só. É aquela avó, que tá sempre com a filha, porque a filha trabalha, a neta tem que trabalhar. E a Edna é uma pessoa muito querida, muito trabalhadeira. A gente via que ela mandava ele embora, mas ele voltava, E as mulheres têm que ficar bem atentas a essas situações, porque o cara nunca vai mudar. Ele nunca vai mudar. A gente cansa de falar isso aqui no balanço geral, De alguma maneira as pessoas acreditam nas outras, afinal de contas o Samuel já usava a tornozeleira eletrônica, já respondia aí por crime de roubo, mas mesmo assim ele estava dentro da casa da Edna. É claro que a gente não vai julgar o contexto, nunca se sabe o que acontece dentro do núcleo familiar, O fato é que esse cara agora está preso e a gente fica aí na expectativa de como que vai ser daqui pra frente, Será que ele vai responder mesmo por feminicídio? Será que ele vai falar pra polícia que foi roubo? O que vai acontecer, Jasson? Agora vamos aguardar para saber os próximos capítulos aí dessa novela. Pois é, e aí o detalhe, que eu acho que a gente tem aqui que frisar, doutora Márcia? Ele usava tornozeleira eletrônica, já tinha passagens da polícia por furto e também por tráfico, Exato. Então quer dizer, no jargão popular, no ditado popular, não era flor de se cheire. Agora, ela teria já pedido para que ele deixasse a casa. Já por algumas vezes, por uma, duas, três vezes, tinha solicitado, tinha pedido para que ele fosse embora. Porque eram frequentes as discussões. Ele não foi. A mãe provavelmente deve ter se posicionado ao lado da filha. Será que ele não gostou dessa atitude da mãe? Pode ter sido isso, pode ser o mero fato dela ter da Edna ter um suporte a mais que ele não tinha, e ele resolveu se voltar contra essa senhora. Uma senhora de 68 anos, ou seja, uma senhora já de idade, que estaria em tese dormindo, inclusive, na hora do ataque, ou pelo menos iniciando o seu descanso na hora do ataque. É um ataque covarde, E delineia-se até agora como realmente o feminicídio seguido do furto, pois ele levou apenas 2 objetos que talvez ele precisasse deles, ou seja, um telefone e uma bicicleta para fazer o deslocamento. Mas é claro, é importante que ele também
posicione qual a real intenção dele. Se é, né, ele vai falar, né, Jason? E será que ele fica preso agora? A prisão é temporária, é provisória? Como é que é essa situação agora? Bruna, você sabe me informar, não? Foi o que eu questionei para a delegada, tá, Jason? A delegada tá vendo agora a burocracia, né? Como é que vai ser o trâmite para ela conseguir ouvir de fato, se vai fazer ali pela internet, se vai trazer o Samuel para cá. E isso a gente vai responder aí nos próximos dias, tá? Porque quando a PM prendeu ele, tá? O que não aconteceu aí? Não houve a comunicação da polícia lá do litoral com a Polícia Civil. Para ter uma ideia, Jason, a delegacia ficou sabendo da prisão através de nós, da nossa produção aqui, tá? Então agora a expectativa para a delegada ouvir o Samuel e, de fato, então, a gente ter essa resposta em breve. Ok, o homem foi preso então em Paranaguá, estava andando de bicicleta, tinha alguém junto com ele na garupa, que não tinha nada a ver com a história, por isso foi liberado. Policiais que sabiam, né? A polícia sabia, a doutora falou, inclusive na reportagem, que sabia que ele poderia estar em Paranaguá, portanto a polícia estava alerta, né? Viu aquele homem com a aparência de conhecido, de procurado, pararam, perguntaram, tentou enganar a polícia, não teve jeito, viram que era ele mesmo, agora está preso. A gente segue acompanhando. Obrigado, Bruna Frenner. Novidades no caso do pai de família que saiu para comprar salgadinho e chocolate para os filhos pequenos.